A paz, minhas irmãs. Sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. A paz, como que vocês estão? Bom dia. Sejam bem-vindas à nossa live. A paz, minhas irmãs. Tô só grifando a palavra para eu não esquecer. Bom dia, a paz, a paz. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Como que vocês estão no dia de hoje? Seguindo firme no jejum. Como que vocês estão? Estamos aí na contagem regressiva, né? Falta 2 dias completos, né? 3 dias completos. E aí a gente entrega no domingo, né? Como que vocês estão? A paz. Vou colocar aqui qual que é a palavra de hoje. Lucas 10, 19. Fixar comentário. Bom dia, Bru. Tudo bem? A paz. Bom dia, minhas irmãs. Sejam bem-vindas a essa live. Tô com a voz rouca porque eu acho que eu vou gripar. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu. Já deu certo, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, meu Pai, por essa live. Obrigada pela vida de cada irmã que está aqui hoje. Obrigada, Pai. Obrigada pelos feitos que o Senhor tem feito através desse jejum. Obrigada por cada direcionamento que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Deus, por se manifestar na nossa vida de forma tão clara, de forma tão simples muitas vezes, mas mostrando que o Senhor está ali, que o Senhor faz nos pequenos e nas grandes coisas, que o Senhor se revela nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nos pequenos detalhes, nos grandes detalhes. Oh, Senhor, obrigada, Senhor, por estar presente conosco. Obrigada, Pai. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa me usar cada vez mais para entregar a Tua palavra, a Tua mensagem para cada irmã que está aqui e as irmãs que ainda irão assistir essa live. Senhor, traga revelação ao coração de quem precisa, traga clareza ao coração de quem precisa de clareza. Que todas as vendas caiam dos olhos das irmãs. Que todos os tampões de ouvidos saiam dos ouvidos delas, para que elas possam ver e ouvir a Tua voz, para que elas possam ver com clareza cada direcionamento que o Senhor entregar. Em nome de Jesus, fortalece as irmãs que têm estado fracas. Fortalece, meu Pai, que toda dor saia agora, que toda dor de cabeça saia agora, que toda dor na coluna saia agora, que toda dor no físico, no corpo saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Só vou abrir aqui o estudo.
Aleluia. Aleluia, Deus. Te amo. 17. Então, nós vamos fazer a leitura hoje de Lucas 10, 19. Amém? Lembre-se de que lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Sim, sobre todas as forças do inimigo. Nada lhe fará mal. Contudo, não se alegrem, porque os espíritos se submetem a vocês. Alegre-se, porque seus nomes estão escritos no céu. Aleluia? Então essa é a palavra de hoje. Depois, quem tiver tempo, leia Lucas 10 completo, tá? Porque Lucas 10 fala de um momento que Jesus dá instruções para os seus discípulos irem de 2 em 2 pregar as boas novas, pregar o evangelho do Senhor. E ele dá aqui diversas instruções que vai servir para você também, tá? E só que hoje o Senhor quer falar sobre isso, sobre autoridade. Autoridade espiritual não é uma posição, é um alinhamento, né, com o Senhor. E mesmo que a gente tenha essa autoridade, mas a autoridade é em nome de Jesus, né? Quando Satanás começa a se manifestar em nossas vidas, a gente vê tudo desmoronando, a gente vê as coisas acontecendo, nós expulsamos ele, nós calamos ele, nós destruímos ele em nome de Jesus. Nós temos essa autoridade. Porém, o Senhor diz aqui que não é para que a gente se alegre com isso, mas sim porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, está escrito no céu. Então, eu vejo que muitas pessoas têm se perdido no meio do caminho, né? Muitas vezes, ainda mais quem serve o ministério, que no altar tem feito grandes coisas, né? Enquanto a pessoa prega, né? Várias pessoas têm se manifestado, várias pessoas são libertas através do ministério da pessoa. E amém, Deus seja louvado por isso, porque as pessoas precisam ser libertas. Mas eu vejo que muitas pessoas já não têm mais essa vida com Deus. Já perdeu a intimidade com o Pai, já perdeu. E nós não podemos nos perder no meio do caminho. O Senhor nos deu autoridade, sim, mas nós não podemos nos perder no meio do caminho. Nós devemos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nosso nome está escrito no céu, né? E hoje, a palavra de hoje do jejum é sobre autoridade espiritual. Por quê? Porque nós, nesse jejum, o Senhor já nos ensinou a silenciar os barulhos do mundo. O Senhor já nos ensinou a nos arrepender dos nossos pecados, das coisas que nós fizemos. O Senhor já nos ensinou a renunciar a nossa carne, a santificar a nossa casa, a acessar o que Deus nos confiou, a ouvir, a discernir e a ajustar e até mesmo a obedecer o que o Senhor tem para nós. Então, somente depois de tudo isso ajustado que o Senhor vai falar sobre autoridade, sobre governo. Então, Deus quer nos posicionar nesse 17º dia. E é muito forte isso, porque o número 7 fala sobre território, sobre ganho de território, sobre libertação de território. E hoje nós estamos no jejum no nosso 17º dia. E vai falar sobre isso, né? Agora Deus vai nos posicionar para ganhar territórios. Território não é só uma geografia. Território é tudo aquilo que influencia a sua vida. Quais territórios que você precisa ganhar? Tirar da mão de Satanás.
é o território da distração, é o território da idolatria, é o território do vício, é o território... E eu falo de idolatria, gente, não falo somente, né, de idolatria de coisas, né, porque as pessoas idolatram, né, carros, casa, dinheiro, mas também idolatria de pessoas, líderes religiosos, idolatria do próprio marido, às vezes, idolatria do próprio filho. Muitas vezes, nós vemos isso. Nós vemos uma geração de crianças que têm crescido, né, na nossa época, de que os pais têm idolatrado essas crianças, onde essas crianças nunca tiveram uma repreensão dos pais, onde essas crianças crescem sem saber o limite, onde essas crianças vão virar adolescentes muitas vezes que vão fazer o que quiserem, depois adultos também, que vão fazer o que quiserem sem ser repreendidos. E aí quando a esposa ou o marido falar algo, né, aí vai começar o que? As agressões, o casamento não vai dar certo, porque ninguém ensinou limites na fase da infância, porque os pais têm idolatrado essas crianças. Então, quando eu falo sobre idolatria, eu não falo somente, né, de imagens, que as pessoas falam muito, mas não, eu falo, né, de pessoas. Hoje em dia, as pessoas têm idolatrado muitas as pessoas. Muitas, os líderes religiosos, os filhos, a mãe, o marido. E o Senhor, Ele abomina. O Senhor, Ele abomina a idolatria. E nós temos que vigiar. Porque muitas vezes, eu digo por mim mesma, eu não podia ser mãe. E eu soube isso desde muito pequena. Quando, nas minhas primeiras menstruações, eu fui no médico e ele já falou que eu não ia poder ser mãe. E eu tomei um baque. Só que aí, quando eu engravidei, o Senhor permitiu, através de uma oração, um mês depois eu estava grávida. Era o meu bibelô, a minha promessa, né? E como que não idolatrar algo que você queria muito? Como você faz para você não cair no erro de você idolatrar algo que você queria muito? Eu tive que buscar muito referências até assim da minha infância, que eu era muito repreendida, né, pelos meus pais, cheio de limites, porque os antigos colocavam muito limites, né? Não, você não pode brincar na rua porque você é moça, você é menina. Você não pode falar tal coisa, você não vai dormir na casa do coleguinha, você tem que se portar desse jeito, você tem que falar daquele jeito. Então eu tive que trazer essa memória. E o que me preocupa é, se esses adolescentes, essas crianças não estão com limites, porque os pais têm idolatrados, imagine os filhos deles, porque já não vão ter referências. Eu tive uma referência ainda, né, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, ainda de uma repreensão, e eu pude ainda passar um pouco disso pro meu filho. Agora, se eu não tenho, como que eu vou levar para ele? Eu ia ter que buscar alguém que soubesse, alguém que me ensinasse, né? Alguém que fosse referência. Então, tudo que nós não tivemos na nossa vida como exemplo, nós temos que buscar alguém para nos ensinar. Então, se a gente, muitos, né, eu acredito aqui, a maioria, não nasceu empresários, eu também não. Mas eu fui colocada num papel de empresária, mas em muitos momentos eu tive que buscar alguém que já sabia o que estava fazendo para eu aprender. Então, criar os filhos é da mesma forma. Se a gente não teve uma referência, a gente tem que buscar alguém que já sabia o que estava fazendo para a gente replicar, para que a idolatria não causasse um prejuízo maior na nossa geração, na nossa descendência, né? Porque do mesmo jeito que nós estamos ensinando nossos filhos, ele vai ensinar os seus netos, seus bisnetos e assim sucessivamente. Só que não pode ter a idolatria, porque quando a gente idolatra alguém, a gente não repreende. A gente não briga, a gente não vai bater, a gente não vai, porque a gente idolatra. A gente vai cuidar como, né, um rei, um príncipe, né, livre e com tudo do bom e do melhor, sem saber o limite, sem saber os preços, os valores. É aí que está o erro. E o Senhor, Ele abomina a idolatria.
E também, por exemplo, idolatria de carros. Nós vemos muitos homens idolatrando carros, né? Ah, eu não pude ter quando eu era criança, agora eu trabalhei, eu posso ter. E a pessoa idolatra mais o carro do que Deus. A pessoa passa mais tempo com o carro do que lendo a palavra. Passa tempo mais naquele carro, né, do que evangelizando, falando do amor do Senhor. Idolatria. Idolatria. Então, qual é a área da sua vida que você precisa dominar? Qual é o território da sua vida que precisa de uma libertação, né? O território não é só geografia. O território é tudo aquilo que tem uma influência sobre a sua vida. E quando você tem algo como ídolo, ele tem uma influência da sua vida. Quando você tem algo como... quando você idolatra algo, aquilo tem uma influência sobre a sua vida. Se você idolatra o seu filho vai ter uma influência sobre a sua vida, onde era para Deus ter a influência. Se você idolatra o teu marido vai ter uma influência na sua vida muito maior do que Deus. Claro, nós estamos, né, na hierarquia espiritual, Deus, o marido, os filhos, né, tem uma ordem, mas Deus está no topo e tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus está errado. Então, se o seu filho saiu da terceira posição, tá no lugar do seu marido, está errado. Mas se seu filho tá no lugar de Deus, tá mais errado ainda. Então nós não podemos inverter os papéis. Nós não podemos inverter os papéis. Então, o que tem, qual é o território, qual é a área da sua vida que tem causado influência na sua vida? Sua casa, seu casamento, seus filhos, suas finanças, seu trabalho, seu ministério, seu emocional ou a sua mente. Onde você pisa com consciência espiritual, o reino precisa se manifestar, né? Se você pisa com autoridade na sua família, Deus vai se manifestar na sua família. Uma hora ou outra, às vezes não é na hora que você deseja, às vezes não é na hora que você quer ou como você quer, mas Deus vai fazer. Porque quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Quem convence o outro é o Senhor, não somos nós, não é a força do nosso braço. Nós podemos sim fazer uma campanha de jejum e oração, interceder, pedir, buscar, mas quem faz é o Senhor. Então aonde a gente pisar, o reino vai se manifestar, porque o Senhor vai fazer. Muitas mulheres oram, mas não exercem a autoridade. Muitas mulheres têm passado por problemas de dificuldades e vão para o secreto. Está certo, nós temos que ir para o secreto sim. Nós temos que buscar, Senhor, liberta meu marido, Senhor, liberta meu filho, liberta minha irmã, liberta. A gente tem que sim pedir, mas nós devemos nos posicionar em guerra, porque o mundo espiritual, ele é tomado por força, por guerra. Ah, meu marido tá saindo de casa. Minha irmã se levanta, 40 dias de jejum e oração, pega o óleo, unge a roupa dele, unge o travesseiro dele, unge o sapato dele, entra em guerra, em nome de Jesus, ora naquela cama. Senhor, em nome de Jesus, todos os demônios que estão aqui, todo demônio de separação, de discussão, de briga, sai agora da minha casa em nome de Jesus. É se posicionar em guerra, ou você vai ver Satanás levar seu marido embora, ou você vai ver Satanás pegar seu marido e entregar na mão de outra. Não, você vai lutar pelo teu casamento, você vai guerrear. Não é ir pro quarto, orar e você não fazer nada. Você vai se posicionar. É isso que o Senhor quer mostrar aqui para nós, né? Lembre-se de que eu lhes dei autoridade. O Senhor nos deu autoridade. Você tá com medo do quê, minha filha? Satanás, ele não pede permissão para ele entrar dentro da sua casa. Satanás não pede permissão para tocar no teu filho. Satanás não pede permissão para tocar no teu marido.
Ou você acha que a amiga do trabalho do teu marido, que começou a despertar sentimentos nele, é coincidência? Não, é Satanás agindo para destruir o teu casamento, para destruir a tua família. Porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. E ele não pede permissão para destruir a tua família. Ele não pede permissão para te matar. Ele não pede permissão para te roubar o que é seu, o que o Senhor te entregou. E agora você vai estar com medo de confrontar ele? Ele não tem medo de te confrontar. Só que o Senhor diz que ele te deu autoridade para pisar sobre cabeças, sobre cobra, sobre escorpiões, sim, sobre todas as forças do inimigo. Nada lhe fará mal, mas nós temos que nos posicionar. Sabe quando o teu filho tá lá com terror noturno, vendo coisa? Quando seu filho tá perturbado, quando seu filho tá passando por algo e você vê que é Satanás mesmo, querendo tocar no que é seu. E você, eu não sei o que fazer, eu já pedi pra Deus. Minha irmã, não. O Senhor deu autoridade a você, então Ele quer que você faça. Ele quer que você guerreie. É você pegar o óleo e você ir naquele quarto do teu filho. Senhor, em nome de Jesus, me revela o que tem nesse quarto que eu preciso jogar fora. O que o meu filho ganhou que eu preciso jogar fora, que está consagrado aos demônios. Senhor, em nome de Jesus, que todos os demônios que estejam aqui, que saiam agora do quarto do meu filho. Vocês não têm permissão para tocar no meu filho. Sai agora. É expulsar. É pedir revelação do Senhor. É falar, Senhor, coloca um escudo sobre a cama do meu filho, para que Satanás não toque, para que nenhum demônio toque na mente do meu filho, blinda a mente do meu filho, para que Satanás não acesse a mente dele, para que Satanás não coloque medo nele. É você guerrear, é você batalhar, porque o Senhor já deu autoridade. É você ir para cima, para você tomar o território com força, porque o Senhor te deu autoridade. O Senhor te deu espírito de coragem, não de covardia. Quando o Senhor fala isso, Ele não fala somente nas decisões do dia a dia. Ele fala também sobre as guerras espirituais que nós devemos guerrear. Quando o teu marido fala, eu não te amo mais, eu vou sair dessa casa. Só que o Senhor entregou a família a você, a vocês. E você aí com 3, 4 filhos, vendo seu marido ir embora, você não vai se posicionar, minha irmã. Você não vai abrir um jejum para restaurar seu casamento. Você não vai abrir campanha de oração na madrugada para restaurar seu casamento. Você não vai acordar 3 da manhã para expulsar os demônios da sua casa. Você não vai ungir as roupas do teu marido, não vai ungir o sapato dele. Você não vai tocar na cama para expulsar os demônios. Ah, não, minha irmã. Porque você tem medo do que tá acontecendo? Eu tenho medo de perder minha família. Eu não tenho medo de Satanás. A minha família é minha joia preciosa. É o que o Senhor me confiou, é o meu primeiro ministério. Depois eu vou cuidar das outras coisas. Mas primeiro é a minha família. E eu não vou ver Satanás tocar na minha família, destruir tudo e eu não vou fazer nada. E depois de tudo isso, eu vou pedir ainda a revelação do Senhor. Senhor, me revela. Me revela o que eu tenho que mudar para as coisas mudarem na minha casa. Aonde eu errei, Senhor? Eu estava ausente? Senhor, me revela o que eu mudei que fez abrir essa brecha, dar essa legalidade para Satanás tocar na minha família. O que eu posso mudar? Como eu posso mudar para salvar o meu casamento? Então é se posicionar. Muitas mulheres pedem coisas a Deus, mas elas não governam. Choram, mas não decretam. Você tem que chorar sim. Para uma única pessoa. Que é Jesus Cristo, aos pés de Jesus Cristo, aos pés do Senhor. Mas se levantou dali, minha irmã.
Você tem que se levantar com a armadura de Deus para guerrear. Senhor, coloca aqui, ó, o capacete da salvação, para que nenhuma seta maligna entre na minha mente. Coloca o cinturão da verdade, para que eu não seja enganada. Coloca o escudo para o Senhor blindar o meu coração. Coloca o calçado do evangelho da paz, que a paz me acompanha onde eu for. Coloca, meu Pai, a espada que é a tua palavra. Se reveste com a armadura de Deus e vai pra guerra. Vai pra guerra, minha irmã. Não deixa Satanás destruir a tua família, que é tão preciosa. Quando eu percebo aqui na minha casa que, né, o meu filho tá muito chorão, ou que ele anda meio deprimido, eu tento conversar com ele, mas eu vejo que às vezes ele não fala, eu já falo, vamos orar. E aí eu consigo acessar o coração dele através da oração. Eu consigo blindar a mente dele. Então, se ele estiver sofrendo algum ataque, algum pensamento que tenha causado ansiedade nele, eu consigo blindar a mente dele. Se ele tem estado ansioso no coraçãozinho, eu consigo blindar o coração dele. Então, a gente tem que usar das armas que o Senhor confiou a nós, né, para que a gente batalhe contra Satanás na nossa vida, na nossa família. Você não foi chamada apenas para sobreviver. Sabe, quando o inimigo tem atacado você e você só está sobrevivendo. Não, o Senhor não te chamou para sobreviver. O Senhor te chamou também para estabelecer governo, para lutar, para governar. Autoridade não vem, né, porque você quer, mas sim por você fazer. Por você colocar em prática. A autoridade, ela vem de uma vida alinhada com Deus, obediência, identidade firmada e território limpo de legalidades. Limpo de legalidades, por quê? Porque Satanás, ele age por legalidade. Se você não tem dado legalidade, e nem o seu marido, o que é legalidade? São pecados, brechas, coisas, né? Traições, mentiras, deixa eu pensar. Legalidade são essas coisas que você faz e você vai estar dando uma brecha para Satanás entrar e atuar na vida do seu filho, atuar no seu casamento, né? Se você esconde algo do teu marido, Satanás vai atuar no seu casamento, porque não há mentira tão bem escondida que fique em oculto. O Senhor, ele revela tudo. E Satanás vai usar dessa legalidade para destruir o seu casamento. Agora, se você não dá brecha, seu marido não dá brecha, não tem como Satanás entrar. Ele vai tentar mandar setas na sua mente, setas na mente do seu esposo, para tentar abrir uma brecha. Mas se ele não conseguir, ele não vai entrar. Então, se você tem uma vida alinhada com Deus, limpa, né? Você errou, mas você pediu perdão a Deus. Você acabou com toda a legalidade, todas as brechas. Eu já cheguei a perder meu marido para uma amiga de infância dele. Ele chegou a sair de casa e eu me posicionei e ele voltou. E já vamos para 11 anos que ele voltou. Glória a Deus. Simone, Deus seja louvado, minha irmã. É isso. É o posicionamento, é isso. Aleluia. E eu vejo muito que, desde o ano passado, que Satanás tem destruído os casamentos. Tem tirado, né, a presença masculina, o homem de dentro dos lares. Tem destruído com muita força mesmo. Então o Senhor tem nos convidado hoje a nos posicionar. Porque se não aconteceu com você ainda, o Senhor pode estar te alertando para que, se acontecer, você saiba como fazer. Ou se não vai acontecer com você, para você ajudar alguém que esteja passando por isso. Mas o Senhor tem nos ensinado a nos levantar com autoridade, com obediência, para que a sua família seja restaurada. Olha o testemunho da Simone, meu Deus, minha irmã. Deus seja louvado, que o Senhor blinde cada vez mais o seu casamento, para a honra e glória do nome dele.
Aleluia, aleluia. E quando o Senhor fala aqui na palavra, né, que Ele nos deu autoridade sobre cobras, serpentes e escorpiões. Então, serpentes, o que que é? Engano, mentira e sedução. Sedução. Quantos homens têm estado seduzidos? Uma irmã falou pra mim, o meu marido conheceu uma pessoa no trabalho e ele falou que ele voltou a sentir coisas que ele já não sentia há muito tempo. E eles são casados há um tempo já. Gente, isso daí é sedução. Satanás usa de mentiras para seduzir. É claro que ele voltou a sentir coisas que ele não sentia antes, porque no começo do relacionamento é uma paixão. E paixão é momentânea. Depois vira amor, algo concreto. Paixão é loucura, é momentâneo. É claro que ele ia voltar a sentir coisas, só que Satanás vem com mentiras, com coisas na mente da pessoa e comparações. É uma sedução. Então, se o Senhor diz que Ele deu autoridade para a gente pisar em serpentes, serpentes é sobre engano, sobre mentira, sobre sedução. Então, a gente pode guerrear, lutar contra essa sedução. Você e seu marido é uma carne só. Então, se ele tem estado seduzido, você pode guerrear por essa sedução, porque o Senhor te deu autoridade. Escorpiões, ataques mentais, dor silenciosa e traições. Então, o Senhor nos deu autoridade para pisar, né, sobre escorpiões, sobre os demônios que atacam a mente, o nosso emocional, o emocional do nosso filho, do nosso marido, sobre dores silenciosas. Dores silenciosas é o que? Mágoas. Mágoas, né? O seu marido te traiu, você ficou magoada, você disse que perdoou, mas todo momento que você pode, você lembra e você joga na cara e você fala. Isso não é perdoar. E aí aquilo vai te gerando uma mágoa, são dores silenciosas. Mas Deus diz que nós temos autoridade. Jesus diz que nós temos autoridade para destruir isso. Então, se você tem tido dores silenciosas de mágoa, de raiva, é declarar: Senhor, em nome de Jesus, tira essa dor de mim agora. Eu não aceito ter isso, eu não aceito sentir isso. Abre aí acabando esse jejum, abre um jejum para libertação dessa dor. Campanha de oração na madrugada para você estar livre dessa mágoa. E o Senhor também deu autoridade para a gente pisar em escorpiões, que também significa traições. Jesus foi traído, quem dirá nós? Nós podemos sim ser traídos pelo nosso marido, pelos nossos filhos, pela nossa mãe, pelo nosso pai, por amigos, por líderes religiosos que nós confiamos. Mas o único que não vai nos trair é Jesus. E Jesus diz que nós temos a autoridade para pisar em cima de demônios que atuam nas traições. É a gente olhar as traições com os olhos espirituais, de que tem um demônio agindo ali, né, para a pessoa fazer aquilo. Assim como Jesus entendeu que Judas estava sobre o domínio, né, de Satanás quando traiu ele. E Jesus o perdoou. Então, quem somos nós para julgar o traidor? Quem somos nós para não perdoar? Tá? Mas eu não estou aqui dizendo que, né, se você tem vivido um relacionamento abusivo, de traições, sem fim, de falta de respeito, você não tem que ficar nesse casamento. Não é isso que eu estou defendendo. Eu estou defendendo aqui que nós podemos perdoar uma traição. E muitas vezes perdoar não é conviver.
junto. Você pode perdoar e cada um ir pro seu lado. Porém, se você decidir perdoar e recomeçar, minhas irmãs, eu fui traída inúmeras vezes. E eu também traí inúmeras vezes. Mas o Senhor tinha um plano para o meu casamento. Havia o amor no meu casamento. Havia um amor. E o Senhor restaurou. E hoje nós não jogamos na cara um do outro as traições. Porque nós entendemos que a nossa família, ela é a prioridade, é o centro. Então, se você decidir perdoar, ou o seu marido decidiu perdoar a traição, é recomeçar, é pôr uma pedra em tudo que passou. E é recomeçar do zero. É recomeçar firmando um acordo de que não vai acontecer de novo. É firmando um acordo de que se houver o desejo, né, que repreenda. Porque nós somos carne, nós não estamos imunes de sentir desejos da carne. Mas é repreender, eu repreendo em nome de Jesus esse pensamento maldito de traição. Eu repreendo em nome de Jesus o sentimento de querer trair, a necessidade de ter outra pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus. Mas é colocar uma pedra e recomeçar. Porque se Jesus perdoou, quem somos nós para não perdoar? Nós só temos que entender se o perdoar é um perdoar para um recomeço ou se é um perdoar cada um para o seu lado. Mas é estar livre dessa dor. Porque quando nós carregamos essa dor, Satanás ele vai começar a atacar no nosso emocional, depois na nossa saúde. E aí vem as doenças psicossomáticas, que não tem cura. As dores que são causadas por coisas emocionais, como psoríase. Quando o meu marido estava internado no hospital e nós passamos um dos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente não sabia se ele ia sair vivo ou morto daquele hospital. Eu desenvolvi, por aquele estresse, por aqueles momentos que eu vivi naquele mês, eu desenvolvi alopécia. Meu cabelo ele começou a cair, assim, da raiz. Eu só não fiquei, assim, grave porque eu busquei ajuda rápido, imediato. E já identifiquei o que era, já tratei com a medicação. Mas quando aquela dor silenciosa, e a minha dor silenciosa era o quê? De que eu não podia resolver as coisas com a minha mão, com a força do meu braço. E eu sempre resolvia as coisas com a força do meu braço, com a força da minha mão. Mas o Senhor estava me ensinando que quem faz era Ele, não era eu, que era para eu soltar, que era para eu confiar, que Ele que fazia. E aí, o Senhor fez. O Senhor curou ele de uma das doenças que não tinha cura. Então só Deus faz isso. Eu não ia conseguir fazer com a força do meu braço, mas Deus faz. Então a gente não pode carregar essas dores silenciosas. E o Senhor diz que nós temos autoridade sobre essas dores silenciosas. Então, minha irmã, o que o Senhor está querendo dizer para nós hoje? Que nós temos autoridade sobre as dores que nós carregamos. Nós temos autoridade sobre os ataques que Satanás tem feito no nosso emocional para nos deixar triste, para nos abalar, para nos frustrar. Nós temos autoridade. Quando a gente perceber os movimentos de Satanás, a gente tem que estar muito ligado. Quando a gente perceber esses movimentos, opa, tá repreendido em nome de Jesus. Sai daqui, Satanás. Sai da minha mente. Sai do meu coração. Sai do meu emocional. Aqui você não vai ficar. E o Senhor diz que nós também temos autoridade, né? Sobre o engano, a mentira. Então, quando você sentir vontade de mentir, é Satanás te oferecendo ali o banquete da mentira. E aí você entender, não, tá repreendido em nome de Jesus. Por mais que doa, eu vou falar a verdade. Minhas irmãs, quando eu me converti, eu vivia na mentira. Parece que mentira é um vício sem fim. É uma mentira atrás da outra e se torna fácil. Quando
eu me converti, eu falei, Senhor, eu não vou mentir mais. E aí, eu me pegava, quando eu ia prestes a mentir, eu falei, opa, não, eu vou falar a verdade. E dói. Só que é libertador também. Teve um aniversário de uma amiga que eu não fui. Eu não fui porque eu tava com medo. Medo de cair em tentação, porque eu tava no processo de libertação do álcool. Eu bebia muito. Eu cheguei, antes de eu me converter, a beber uma garrafa inteira de vinho da minha casa até a escola de inglês. No carro, pra você ter uma noção do quanto eu bebia. E eu tava passando por um processo de libertação do álcool. E lá, eu amava vinho. E lá onde era o aniversário dela, é um lugar onde só vende vinho. E as pessoas iam beber. E eu fiquei com medo. E eu não fui no aniversário. No outro dia, eu mandei mensagem pra ela. Eu poderia inventar inúmeras desculpas por não ter ido no aniversário dela. Eu não tava bem, meu filho não tava bem, poderia inventar. Mas eu decidi falar a verdade. E essa verdade me trouxe clareza porque realmente estava acontecendo. E eu falei, amiga, eu estava com medo. Eu tô passando por um processo de libertação. Eu me expus. Eu confessei. E quando nós confessamos, Satanás não joga na nossa cara, né? Ele perde a legalidade de agir na nossa vida. E eu falei pra ela, eu não fui porque eu estava com medo de beber. E eu não queria beber. Porque eu estou em processo de libertação. Porque eu renunciei à bebida. E lá as pessoas iam beber e eu ia me sentir deslocada. E eu falei a verdade. E eu me libertei disso. Tanto é que uma semana depois teve um outro evento nesse mesmo lugar. E eu estava pronta para ir. Mas eu decidi não mentir. Então o Senhor diz que nós temos autoridade também sobre a mentira, sobre o engano. E o pisar que o Senhor diz aqui na palavra, o pisar significa não negociar, não temer, não se submeter. Oh, aleluia! Glória a Deus! É não negociar a mentira, não negociar o engano, não negociar a sedução, não negociar as dores do emocional, não negociar as traições, não temer, não se submeter à mentira, não se submeter ao engano. Jesus não disse, ore contra. Ele disse, eu vos dei autoridade. Não é você ir pro seu secreto e fazer uma oraçãozinha pela situação. É você guerrear, repreender Satanás naquela hora. É você ter entendimento. Quando vir um pensamento que não é seu, que não agrada ao Senhor, você fala, eu repreendo agora em nome de Jesus, sai da minha mente, Satanás. Porque Satanás vai enviando setas, né? Dardos inflamados sobre a nossa mente. Quem governa não implora. Você não vai implorar para Satanás sair da sua vida, do seu casamento, da sua casa. Você vai mandar. Quem governa não negocia. Quem governa se posiciona. Eu ouvi uma pregação uma vez e o pastor disse, né, que tinha uma casa linda, limpa, perfeita, né, e Satanás, e aí, né, o antigo comprador, vamos dizer assim, que era Satanás, né, o antigo comprador não queria sair da casa, antigo comprador não, o antigo dono não queria sair da casa, e aí o dono queria se mudar, né, pra casa, e o antigo dono não queria sair. E aí, era mais ou menos assim, porque faz muito tempo que eu ouvi isso, né? E aí, eles negociaram. E o antigo dono falou assim, bom, eu só quero uma parede. Me dá só uma parede da casa inteira e eu vou embora. Aí,
O novo comprador, né, o novo dono da casa falou, só uma parede não vai fazer mal. Assim eu posso me mudar pra cá e eu posso fazer o que eu quiser, né, com a casa que eu comprei. Ele negociou, deu uma parede pro antigo dono da casa. Esse antigo dono foi lá, pregou um prego e pendurou uma carniça. Nessa carniça começou a vir bichos, moscas, e o novo comprador não conseguiu ficar na casa, porque o cheiro incendiou a casa inteira. Mesmo ele sendo dono de todo o resto da casa, ele não podia ficar lá. E o intuito do antigo morador da casa era conseguir a casa de volta. E ele conseguiu, porque com uma parede que foi negociada, ele colocou uma carniça, onde ele conseguiu dominar o espaço todo. Qual é a moral da história? É que nós não podemos negociar com Satanás. Se eu negociar a mentira com Satanás, a mentira é essa parede que Satanás vai pregar um prego, vai colocar a carniça e depois vai incendiar todas as outras áreas da minha vida. Vocês estão conseguindo entender? Primeiro, eu negocio. E aí Satanás coloca uma carniça, aí ele vai atacar meu casamento, vai atacar meu filho. Aí ele vai incendiar tudo, tudo vai começar a ficar podre. E por isso que nós não devemos negociar, nós devemos governar, nós devemos nos posicionar. Satanás, saia, em nome de Jesus, sai. Acabou. Acabou. Amém? Vocês conseguiram entender? É que faz muito tempo que eu ouvi essa história e eu lembrei agora de trazer. E aí a pergunta, né, que eu quero que vocês façam hoje: em qual território da minha vida eu tenho permitido ataque? Quando deveria exercer a minha autoridade? Qual é a área da sua vida que Satanás tem atacado e você não tem se levantado com posicionamento? O que é? Tá? Onde eu tenho pedido para Deus fazer algo que Ele já me deu autoridade para fazer. Você tem pedido algo a Deus, só que Ele já te deu. Senhor, restaura meu casamento. O Senhor te deu autoridade para você declarar e profetizar sobre o seu casamento. Você sabia? Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que o meu casamento está sendo restaurado. Eu profetizo alegria sobre o meu lar. Eu profetizo mais amor sobre o meu lar. Eu profetizo união sobre o meu lar. Eu profetizo parceria na minha família. Amor, desejo um pelo outro. Eu profetizo. Então o Senhor te deu já autoridade para você profetizar sobre a sua família. Senhor, eu profetizo que o meu filho vai ser um homem de Deus. Eu profetizo que o meu filho vai largar as drogas. Eu profetizo que o meu filho... Então, minha irmã, é profetizar. Não é só você ir no quarto e falar: Senhor, liberta meu filho. Você acha que não é o desejo do coração do Senhor libertar o teu filho? Sim! É o desejo do Senhor. Mas o Senhor te deu autoridade. Em nome de Jesus, pega a roupa do teu filho. Em nome de Jesus, que quando meu filho colocar essa roupa, seja vestes novas na vida dele, que ele comece a ter nojo das drogas, nojo, que ele não consiga usar, que ele seja liberto em nome de Jesus, que todos os demônios saiam em nome de Jesus. Entendeu? Autoridade, porque o Senhor te deu autoridade. Não é só você ir no secreto, falar com o Senhor, falar: Senhor, liberta, Senhor, faz. Não é você ir pra guerra, é você fazer. Eu profetizo restauração do meu casamento, eu profetizo uma família unida, eu profetizo que haja libertação. E aí eu quero que vocês identifiquem isso. Quais áreas precisam de governo espiritual e não mais de lamento? Qual área da sua vida você tem se lamentado? Ai, meu casamento tá indo por água abaixo. Ai, porque o meu filho não me escuta. Ai, porque eu não dou certo em trabalho nenhum. Chega, basta. O Senhor tá dizendo hoje, basta.
Se posiciona, governa essa área da sua vida. Você não para em emprego nenhum, entra já profetizando. Esse trabalho é o trabalho que Deus preparou para minha vida. Esse trabalho eu darei certo. Esse trabalho será abençoado. Eu abençoo a vida dos meus patrões. Eu abençoo o dinheiro que vem até a minha mão. Eu abençoo essa empresa. Profetiza. Vai pra guerra. Chega de se lamentar. Tá? Então hoje Deus tá trazendo clareza para nós sobre isso. Amém? E aí eu vou enviar no grupo do WhatsApp todo esse o material que eu usei também hoje aqui na live de estudo. E lá vai ter oração para vocês. Vai ter declaração profética para vocês fazerem. Leitura de apoio também. E vai ter essas perguntas para vocês identificarem na área da vida de vocês, tá? Para que vocês comecem a governar na vida de vocês. Mas depois que vocês tiverem, sabe, já afiadas pra guerra, minha irmã, eu vou me chama no Messenger, no Messenger não, oh meu Deus. Me chama nas mensagens que eu vou mandar o link pra você do grupo. A gente tem um grupo de apoio, né, das irmãs, onde ali a gente jejua. A gente manda estudo bíblico, nós oramos uma pelas outras, tá? Então é um grupo que vai te ajudar muito, 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 Elaine, sabe? É o que eu falo, que a salvação ela é individual, mas ela não precisa ser solitária. E ali é um grupo de mulheres, né? Eu acho que tem 800 mulheres. Que é uma apoiando a outra, uma ajudando a outra, porque nós precisamos avançar no reino do Senhor juntas, né? E aí eu vou mandar todo esse material lá. E depois que vocês, né, irmãs, vocês estiverem já afiadas, né, no reino de Deus, já... Porque assim, vocês vão subindo degraus, eu falo que é como se fosse videogame, você destrava um novo nível. Você aprendeu a guerrear, você vai destravar um nível, aí Deus vai te ensinar outra coisa, aí você vai destravar e vai indo. Então, quando você tiver já ali, né, guerreira, já, né, da obra, você só não pode se esquecer, que aí eu quero ler aqui o último versículo pra gente encerrar, que é: contudo, não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, porque os demônios vão se submeter a vocês. Alegrem-se porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Porque o nome de vocês estão escrito no céu. Amém? Amém? Pastora Mari, te mandei mensagem no WhatsApp sobre discernimento de um sonho que tive há alguns dias. Tá? Minha irmã, você me chama de novo, por favor? Porque eu tava em viagem e aí acumulou bastante mensagem sem responder. Me manda assim um oi hoje, que daí a sua mensagem vai subir, eu respondo, tá? Então é isso, minhas irmãs. Então eu já profetizo sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, governo espiritual. Eu profetizo sobre a vida de vocês, autoridade espiritual. Eu profetizo sobre vocês, que vocês vão se levantar como guerreiras de Deus, para libertar a tua família, para libertar o teu casamento, libertar a tua área financeira, para libertar os teus filhos. Que vocês se posicionarão, que vocês não somente irão pedir ao Senhor, mas vocês irão se levantar nessa guerra. Eu profetizo a autoridade do céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, minhas irmãs. A gente se vê lá no grupo do WhatsApp.